O programa do Jota recebe hoje o professor Júlio Arthur Marques Nepomuceno. Na verdade, é um profissional dos 7 instrumentos, né? Ele é filósofo, professor, escritor, historiador e pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Uma pessoa muito querida, uma cultura extraordinária que vem a acrescentar ao nosso programa. Professor Júlio Arthur Marques Nepomuceno, se me permite, meu amigo particular, prazer enorme recebê-lo. Prazer é todo meu, Melo. E realmente amigos de longa data, mais né? de 40 anos quando nos conhecemos, né? Pois Creio é. que quando você chegou aqui em Amparo. Verdade. Aliás, eu nasci, no outro dia eu mudei para cá, você também nasceu um pouquinho antes, um pouquinho depois, e já nos tornamos amigos. Já nos tornamos amigos. Para que as pessoas não pensem que a gente tem idade muito avançada, né, professor? Mas eu sei que você é filósofo, uma das suas vertentes, né? Filosofia. A filosofia, ela busca a verdade. Que verdade o professor Júlio Arthur busca? Olha, a filosofia faz a busca das verdades. Nós temos 3 perguntas básicas, né, para o nosso estudo. De onde vim, o que estou fazendo aqui e para onde vou? E a partir daí nós, quer dizer, qual a origem da vida? Realmente nós já tivemos uma existência anterior ou não? Qual o nosso objetivo de vida aqui? E depois desta vida existirá mais alguma coisa ou não? Basicamente, eu diria que este é o casulo da filosofia, esse é o ponto central. Agora, é claro que a gente busca as verdades, entre aspas, dos filósofos da antiguidade, por exemplo, Sócrates, Aristóteles, Platão, e aqueles mais recentes também, né? Grandes filósofos do Ocidente, como Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, não poderia deixar de dizê-lo. Enfim, a gente procura uma somatória para conhecer a história do pensamento humano e as verdades que o ser humano desenvolveu. E a possibilidade também, com esses conhecimentos, de a gente desenvolver a nossa própria verdade também, os nossos próprios valores, não é, professor? Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem, vamos dizer, uma história de vida. Todos nós temos uma história de vida, passamos por diferentes situações, boas e ruins, todos nós. E isso forma, eu diria assim, o nosso pensamento, forma a nossa maneira de agir, de pensar, a nossa ética, até mesmo alguns costumes nossos que as outras pessoas podem não entender, são em função da nossa história de vida. Eu diria que entre os filósofos, eu teria que citar também, necessariamente, talvez em primeiro lugar, Jesus Cristo. Né? Nós devemos citar Jesus de Nazaré como um filósofo também. A parte do lado religioso de tudo isso, ele desenvolveu uma filosofia tremenda, uma filosofia que mudou o mundo e que hoje impera no Ocidente. Isso é uma realidade. Inclusive, quando se fala em Jesus, né, fala, puxa vida, foi um dos grandes comunicadores, porque o que ele atingiu, né, fazendo o seu trabalho, cumprindo sua missão aqui, sem internet, sem telefone celular, sem jornal, sem televisão. Sem nada. Ele, na verdade, reunia as multidões, e eu diria assim que fazia convescotes, né, piqueniques, e ali ele ensinava. Esse é o melhor momento para ensinar. Não é dentro de uma sala de aula, sentado, em posição quase que de sentido. É de uma forma amigável, conversando. E era isso que ele fazia. E eu entendo que nós todos, educadores, tudo mais, temos que partir da realidade do aprendiz, do aluno, né? Usar os conceitos dele e não levar conceitos que ele desconhece. Aliás, isso está se fazendo muito no Brasil hoje, né? Por exemplo, você vai no Nordeste, os professores, os bons professores de lá, partem da cultura local, né, para desenvolver um conteúdo e daí desenvolver o conhecimento. Né? Sim, e nós devemos isso em grande parte ao Paulo Freire, falecido já, pensador, educador, que desenvolveu um método de aprendizado sem cartilha, sem nada, onde ele partia da realidade do aluno, das palavras que ele falava e da realidade que ele vivia. Professor Júlio, uma outra questão que eu acho bastante importante a gente bater um papo sobre isso também, com relação a esse ensinamento. Né? Então nós buscamos conhecimento constantemente.
Vamos dizer assim, em tempos mais remotos, né, quase que se exigia na escola que o aluno soubesse exatamente, não muito mais do que aquilo que o professor ensinava. Hoje nós aprendemos que a cultura ela passa a ter mais valor quando ela é diversificada. Até as empresas dizem assim, olha, a cultura, o valor da empresa está na diversificação dessa cultura. O senhor também concorda com esse pensamento de que dentro de uma empresa, dentro de uma escola, quanto mais diversificada essa cultura geral, mais favorece o conhecimento? Sim, eu diria que o aluno tem que aprender a aprender. Ele não tem que decorar. Eu acho que a única exceção é a tabuada. Eu não sou professor de matemática, mas eu sou a favor da decoreba da tabuada. No mais, ele tem que aprender a buscar as fontes. Ele não precisa ser uma enciclopédia pensante, guardar tudo aquilo. Ok, nós vamos para uma mensagem comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais matérias sobre o professor Júlio Arthur Marques Nepomuceno. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. O programa do Jota está recebendo hoje o professor Júlio Arthur Marques Nepomuceno, filósofo, professor, escritor, historiador e pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Professor Júlio, a gente estava falando sobre conhecimento, né? E eu sei, né, até porque nós somos amigos há muito tempo, que além de todas essas funções que nós já enumeramos aqui, o senhor foi também redator-chefe do jornal Município e redator do jornal da Cultura, da Rádio Cultura Municipal FM de Amparo. Essa experiência o fez se apaixonar também pela leitura, porque nós sabemos que para escrever bem e para falar bem, há necessidade, né, desse respaldo da leitura. Como é que nasceu a sua vocação para a escritura, para a vida literária? Olha, meu pai tinha o costume de dizer que ele me viciou em uma coisa, na leitura. Ele gostava muito de ler, minha mãe também, ambos professores. Então eu peguei esse, entre aspas, vício tão bom... Tão saudável? Com saudade, com criança, desde criança. Então quando eu fui para o jornal Município, isso já me ajudou muito, né? Agora, no jornal, eu aprendi uma coisa, eu tenho que escrever para o povo. O importante é escrever fácil. E o difícil é escrever fácil. Muita gente quer escrever difícil. De fazer entender. Aliás, também na fala funciona da mesma forma. Mesma coisa. E eu digo que a minha experiência no jornal foi, assim, em termos de concisão, trazer um assunto grande para um espaço pequeno, que era o que eu dispunha muitas vezes, e atingir o leitor com aquela notícia, não usando termos rebuscados, mas falando com simplicidade. Aliás, estamos falando aqui do jornal, e já a linguagem da rádio, do rádio, já é diferente também. Então, houve uma necessidade de uma evolução ainda também nessa área, ou pelo menos da possibilidade de se abrir um pouquinho mais esse leque,
porque a escrita do jornal, a redação do jornal é diferente da redação que se pratica no rádio. E é diferente também da redação que se pratica aqui na televisão. Sem dúvida. No começo eu até estranhei um pouco, eu tinha aquele meu método jornalístico ali escrito e de repente eu estava na rádio onde eu tinha que fazer uma notícia de um modo diferente. Isso me enriqueceu, na verdade, né? Sim. Eu tive ali colegas de trabalho como o Adriano Nigra, o Roberto Armelini e outros, né? Me ajudaram muito e eu posso dizer que os 2 anos que eu passei lá, passei 3 anos no município e 2 anos na cultura. Mas eu digo assim, foram muito ricos. Eu acho que até hoje, tenho certeza que até hoje o jornalismo não saiu de dentro de mim. Tanto que eu estou editando agora o blog, o Arrebol, né? E que... O nosso amigo querido lá, o Amaury Bertoni. O Mauri também está presente no blog. Estamos juntos. Isso tudo, essa paixão pela leitura, depois pela literatura também, como redator, inclusive de jornal e de emissora de rádio, provavelmente o tenha levado também para o caminho da educação, que foi o caminho trilhado anteriormente pelo seu pai e pela senhora sua mãe. Sim. Como professor, qual a matéria que o senhor lecionava e que tipo de relação o senhor tinha naquele tempo com os alunos que hoje o senhor percebe uma certa diferença? Olha, eu sempre senti uma vocação para o professorado. Na minha família, além dos meus pais, muitas outras pessoas também exerceram, né? E eu posso dizer o seguinte, que a partir dos 30 anos eu já estava formado em História, Filosofia e também Geografia. Eu lecionei essas 3 disciplinas e mais algumas disciplinas na área pedagógica. Tive um bom relacionamento com os meus alunos de modo geral. Graças a Deus eu posso dizer isso, e da grande maioria eu me lembro com saudade. Um ou outro destoou. Sim. Isso, exceção. Eu sempre digo, até com um pouco de falta de modéstia, que eu fui um péssimo professor dos maus alunos. E fui um bom professor, fui um prato cheio para quem queria aprender alguma coisa. É verdade. Aliás, essa questão a gente sempre faz assim, principalmente no ensino fundamental, que hoje vai até a 8ª série, né? Depois do ensino médio até o antigo terceiro colegial. Sim. Os alunos vão à escola porque os pais mandam, né? Ou porque até a justiça cobra isso, né? Mas o gostoso mesmo, a gente percebe de ser professor, é quando mais tarde, numa empresa ou numa escola particular, numa escola já para pessoas de mais idade, a pessoa paga para assistir às suas aulas e elas cobram conteúdo, elas discutem com você o conteúdo. É aí que está o prazer que você fala, puxa, eu me sinto bem, eu nasci para ser professor realmente. E olha, eu fico muito feliz quando eu encontro um aluno bem-sucedido. Encontro muitos, viu? E de certa forma lá atrás eu já esperava que isso acontecesse. Eu conhecia meus alunos. Sim. Eu fui aluno de uma ex-aluna minha, Camila Bertelli, professora de inglês, francês. Eu dei aula para ela na 5ª série e recentemente eu fui aluno de inglês dela. Então, isso foi muito gostoso para mim, né, de ver assim como existe, vamos dizer assim, um reflexo, né, como a gente aprende com o aluno, como a gente aprende com o jovem também. E a gente aprende para a gente mesmo e aprende também porque a gente convive, é uma troca a vida da gente, né? E você tem feito essa troca, de passar conhecimento e receber conhecimento, porque tem gente que, depois que atinge um certo grau de maturidade e de intelectualidade, como é o seu caso, fala, não, isso aí não é assim. Né? E, de repente, a gente acaba fechando uma porta e deixando de aprender. O senhor vive dessa forma também, quer dizer, aberto a novos aprendizados. Sim. Ok. Bem, nós vamos para uma mensagem comercial e a gente volta dentro de mais alguns instantes.
vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. O programa do Jota está recebendo hoje com muito prazer, com muita alegria, o professor Júlio Arthur Marques Nepomuceno, filósofo, professor, escritor, historiador e pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Professor Júlio, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre, porque a gente percebe muito que tem muitos alunos que fazem até a 8ª série, já querem desistir, não querem mais saber de estudar, depois alguns chegam até o ensino médio, depois param no ensino médio também, alguns outros, poucos, fazem a faculdade e às vezes não terminam. E eu vejo no senhor uma certa inquietude cultural. Por que eu digo isso? O senhor já não tem mais 20 anos. Mas mesmo assim, e com essa cultura que a gente aprendeu a admirar e respeitar, continua buscando novos conhecimentos. E, se não me engano, agora fazendo o curso de Direito como estudante. Como estudante. Eu comecei o curso de Direito na década de 70 e parei no 3º ano por motivos familiares. Não pude continuar. Na minha vida ficou como um quarto na casa da gente que a gente não termina. Aquele quartinho inconcluso, né? Não terminado. E abriu agora o curso de Direito aqui em Amparo. Por sinal, muito bom o curso, sim. Um excelente coordenador, o professor Leandro Tomasi, e já estamos tendo aula. E quando eu vi isso, eu falei, eu vou terminar isso que eu mesmo não concluí, que eu me cobro às vezes. Por que eu não concluí? Então eu tenho agora a oportunidade, agora que eu já estou maduro, vou fazer 62 anos, já tenho família formada, já tenho neto, então eu vejo que esse é o meu momento de voltar a estudar com mais tranquilidade, já aposentado, né? Então hoje eu posso fazer isso. Assim, com aquela preocupação, né, de aprender de verdade, né? Quer dizer, exato. É aquele aluno que muita gente fala, pô, mas esse cara já sabe tudo. Não é que sabe tudo, está lá exatamente para aprender mais um pouco. E o que todos lá vão acabar ganhando, porque você vai levar também uma bagagem muito, muito legal para os seus colegas de escola, né, de turma. E estou aprendendo muito com eles, viu? Sim. Com a juventude, com aqueles mais, vamos dizer assim, tem uma turma mais madura também. Eu sou o vovô da turma, tá? Mas tem pessoas de 30, 40, 50 anos lá que estão somando muito para mim, estão trazendo muitas coisas e tem sido assim um convívio gostoso. É uma turma de cerca de 30 alunos, uma classe relativamente pequena, unida, e ali eu tenho aprendido muito, além do direito, né? Eu tenho tido lições de vida. As relações humanas são importantes, relações pessoais e interpessoais, né? Bom, professor, estamos falando aí de volta aos bancos escolares, agora volta aos bancos universitários, né? Sim. E o senhor está tendo uma experiência nova. Então, eu conheço muito também a sua esposa, a dona Maria Helena, que é professora, né? Aposentada também, graças a Deus, né? Sim. A sua filha, que faz muito tempo que eu não a vejo, mas certamente já está adulta também, pelo histórico que eu vou passar para os nossos internautas, né? A Ana Lúcia, que é casada com o Renato. Com o Renato. E que o casal deu para você agora um presente extraordinário, que foi o Davi. O Davi. E como é que é essa vida de vovô? É babão, vovô babão? Ou aquele vovô, não, isso não pode, isso aqui não pode? Ou na casa do vovô e da vovó, pode tudo ou quase tudo? Olha, vovô babão não, eu não tenho esse estilo, né? Mas eu curto muito o Davi. Eu gosto muito de ver as fases da vida da criança, o desenvolvimento. Eu me lembro muito da Ana Lúcia, minha filha, uma paixão. Ana Lúcia sempre foi minha paixão, uma filha que eu sempre quis. Eu lembro das fases do desenvolvimento dela, né? Ela se desenvolvendo e aquele sorriso, aquela alegria, né, de estar dentro de um lar muito querida, e hoje isso acontece com o Davi. Os pais, nota 10. Eu, como avô, tento ser pelo menos nota 6, para dar uma média aí para passar. Mas eu gosto muito dele, a minha maneira, um pouco
assim, não sou tão assim chegado como minha esposa, que é avó em tempo integral, não sou tanto de abraçar essas coisas, mas o Davi para mim, a continuidade da vida. E daqui a pouquinho também você vai começar a sair, passear Sem com ele, dúvida. você vai perceber que não dá para não ser babão. Não dá, e olha, esse menino só me dá orgulho, né? Um menino bonito, inteligente, esperto, É bonito feliz. igual a avô, né? Tomara que não, viu, Melo? Tomara que não, porque senão não vai ser grande coisa. Mas gosto muito dele, curto muito e estou muito feliz com essa situação. Aliás, eu nunca estive tão feliz em minha vida como estou agora. Isso é muito bom. Aliás, voltando ainda a essa questão da família, né? Quando a sua filha se casou, é filha única, né? Sim. Você deve ter sentido também aquela síndrome do ninho vazio. Só eu e a minha esposa, o que a gente faz aqui agora? Né? E de repente volta trazendo não só o genro, mas trazendo também um netinho para, pelo menos no final de semana, ou de vez em quando, curtir. Isso é muito bom, né? É muito bom. E eu posso dizer que eu batizei a minha filha, fiz o casamento deles e agora pretendo batizar meu neto também. E está perto, né? Está perto. Quanto tempo tem o garoto? 11 meses, amanhã. 11 meses. Daqui a 11 pouquinho já está andando. Tá andando. Aí ele vai mexendo no livro do pai, no computador, fala, cuidado. Mas é bom. É muito bom, é a continuidade da vida. Eu defino dessa forma. É um momento de realização plena para mim. Isso é muito bom. Bem, nós vamos para mais uma mensagem comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o professor Júlio Arthur Marques Nepomuceno. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. O programa do Jota está recebendo hoje o professor Júlio Arthur Marques Nepomuceno. E agora vamos focalizar mais essa parte como escritor, né? Professor Júlio, sobre esse livro Memórias de um Amnésico, fala um pouquinho para mim, como são os registros históricos de vários eventos, desde a República até o golpe de 64, é isso mesmo? É isso mesmo. Este livro aqui, vamos dizer, embora tenha uma geral desde a República até o pós-golpe, o foco dele são as eleições realizadas no período conhecido como populista, de 1945 até 1964, e eu ainda acrescento a eleição de 1965 para a Prefeitura de São Paulo. E depois faço uma geral sobre o regime militar. Então foi o meu primeiro livro este. Primeiro livro, quantas páginas? 144 páginas, foi editado Editora Foca no ano de 2011. 2011, bom, 2011 já estava na era do computador, né? Já estava. Já estava, porque eu lembro do primeiro livro que eu escrevi, foi boa parte à mão e uma boa parte depois datilografado, para depois ir para a editora. Hoje está mais fácil, né? Bem mais fácil. Quer dizer, mais fácil para redigir, mas a parte cultural
ela tem que existir. Tem que Porque essa aí existir, sem dúvida. nenhuma máquina ensina, né? É verdade. É a cabeça, é a pesquisa, é estudo. E o seu livro trata muito da questão de pesquisa mesmo. Sim, sem dúvida. Trazendo assim, fazendo um paralelo entre os presidentes de 1900 e bolinha até esse último que você colocou de 64, você vê alguma diferença? Qual a diferença básica desses governos? Inclusive colocando o atual. Olha, eu vejo que o presidente, por exemplo, Getúlio Vargas, promoveu uma grande mudança no país, na economia, na sociedade, em tudo, né? Com as leis trabalhistas, o começo da industrialização, as bases para a industrialização. Idem, presidente Juscelino, que também começou com a real industrialização do Brasil. Tenho uma admiração pelo presidente Geisel, que deixou o país constitucionalizado, embora não redemocratizado, revogou os atos institucionais. E vejo que o Fernando Henrique Cardoso foi outro que procurou colocar a economia em ordem, né? Agora, em relação ao atual presidente, eu não tenho esperanças. Não tem. Eu vejo que nós temos extremos na política e esse foi um momento dos extremos, mas vai passar. Sim. Agora, um outro detalhe. Com relação a esse passar o Brasil a limpo, nunca se viu falar que se prendia um governador, um deputado, mesmo um prefeito, um vereador, e hoje nós temos inclusive presidente da República encarcerado por crimes cometidos. O senhor acha que isso, de certa forma, vai contribuir para que o Brasil e para que nós, os eleitores, pensemos muito antes de dar o nosso voto? Sim, isso começou com os juízes, né? E eu entendo que é um momento muito importante na história do Brasil, deve continuar. Agora, eu diria o seguinte, o povo tem que também fazer sua parte. Não adianta a gente pedir correção para os nossos políticos e vender o voto. Trocar o voto por um churrasco, por exemplo, ou qualquer outro tipo de benesse. Não adianta furar uma fila, não adianta continuar fazendo aquilo que muitas pessoas estão fazendo que foge da ética. Então eu vejo dessa forma, tem que começar aqui embaixo também. Ok. Professor Júlio, sobre o seu segundo livro, Memórias de um Provinciano, trata aí do processo político em Amparo entre 45 e 2012, Isso. contendo informações sobre todas as eleições realizadas nesse período. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essa obra. Esse livro eu lancei no dia 3 de março de 2013, quando fez 40 anos que eu cheguei em Amparo. Foi uma espécie de retribuição que eu fiz, aquilo que a cidade me deu. Uma cidade que todo mundo falava, olha, Amparo é uma cidade fechada, ninguém faz amizade com ninguém, que nada. Eu cheguei aqui, fui muito bem recebido, me tornei uma pessoa conhecida na cidade. Hoje eu sou cidadão honorário, o projeto de título foi apresentado por um amigo, o Dr. Tadeu, e eu me sinto muito honrado com isso, muito mesmo realizado. Então, esse livro eu procurei detalhar todas as eleições aqui em Amparo, de 45 até a data que ele foi publicado, até 2012, 2013 eu lancei, no começo do ano. E essas suas obras acabaram levando a pertencer também, a ocupar uma cadeira na Academia Amparense de Letras, Sim. honrando muito todos nós que somos da academia. Obrigado. Eu tenho também 2 livros inéditos, Eleições, Partidos, Atos e Fatos do Regime Militar, e tenho o Impeachment, que eu fiz juntamente com meu genro. Que bom. Agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua vivência, né, como pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. É a minha vocação, aí já não é uma profissão. A nossa igreja vem do protestantismo histórico de Lutero, e a base de tudo, palavra de Deus, a Bíblia, mas eu diria que o ensinamento máximo de Jesus é o que nos norteia. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a gente encerrar o programa, dizendo que foi um prazer, uma honra muito grande recebê-lo aqui no programa do Jota, do Ponto Shop Web TV. Muito obrigado, meu professor. Eu que agradeço pela oportunidade.